Olá, bom dia. Você já está preparado para Black Friday? Parece que todos os anos, quando novembro começa, um sinal de alerta também acende. Fica todo mundo esperando essas promoções que normalmente deveriam acontecer na última sexta-feira de novembro, mas que acabam acontecendo o mês inteiro. Mas não é só promoção, gente. Tem muita coisa por trás disso e é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo aqui para falar um pouco sobre tudo isso, os cuidados que a gente deve tomar, é a Karen Barros, que é presidente do Viva Procon. Bom dia, Karen. Seja bem-vinda. Bom dia, Elda. É uma grande satisfação estar aqui informando os consumidores. Pois é, informação. Eu acho que essa é a primeira ferramenta que todo mundo deve lembrar antes de se jogar nas compras. Exatamente, a gente vem fazendo esse papel de informação, de órgão informativo ao longo desse mês sobre a Black Friday, que é um importante chamamento do mercado para promoção, para o consumidor comprar, que vem lá dos Estados Unidos e que aqui... Que a gente importou, mas que se adaptou, que foi uma beleza. Só que assim, tem algumas promoções que às vezes o consumidor realmente tem que ficar de olho, né? E inclusive observando antes de começar esse período de promoção, por exemplo, uma geladeira que ele está querendo comprar há muito tempo, saber se realmente aquele preço já estava sendo praticado antes, né? E agora veio o desconto, porque o que pode acontecer é que algumas empresas elevam o valor do produto para justamente conseguir uma promoção e acaba que ele fica o preço que ele já era. Né? É a mesma coisa que ele iria pagar. Esse sinal de cuidado que a gente fala, ela vem bem antes, né? Por exemplo, com relação a esses preços que você falou. Às vezes a gente acha um preço lá tão atraente, aí depois a gente vai descobrir que era esse preço praticado. Ele só teve uma alta fictícia e volta para o preço normal. Nesses casos a gente não tem o que reclamar não, né? Essa é coisa de mercado mesmo. Nesse caso, quando há uma falsa promoção, o consumidor pode sim reclamar. Né? O problema é a gente conseguir comprovar isso, mas na relação de consumo, a prova, o ônus da prova é do fornecedor, a inversão do ônus da prova. Então, ele que tem que comprovar que ele não estava praticando aquele preço que o consumidor diz, né, que estava sendo. Mas há sim como atuar nesse caso, porque é uma promoção falsa, né, uma prática abusiva que foi feita por esse fornecedor. Ele está ofertando algo falso, né? Então, não houve promoção. Na verdade, aquele produto, ele já estava com aquele preço antes de começar. Antes de começar, entendi. Nesse caso, a gente pode reclamar e ele que vai comprovar que ele não estava praticando aquele preço. Ótimo. Vamos lá. Mas quando a promoção existe, a gente vai lá, se joga de cara. Eu imagino que sexta-feira vai dar muita gente em tudo quanto é lugar. O Procon tem assim, acompanhamento, ela faz acompanhamento durante esse período, ela faz acompanhamento depois, antes, como é que funciona a atuação do Procon nesse momento? Bom, ao longo dos anos que a Black Friday se instalou aqui no Brasil, a gente vem fazendo uma esquemática de plantão. Então, quando começa a Black Friday, que na verdade muitas lojas já começaram a fazer as promoções, né, durante todo o mês de novembro. Tem a semana, tem o mês, tem tudo, né? Já começou desde novembro e agora dizem que cai um pouco mais, mas é importante dizer para o consumidor que o Procon Maranhão vai estar de plantão para atuar nessas demandas e o canal mais fácil de fazer a denúncia, né, é o aplicativo. O aplicativo do Procon Maranhão está 100% ativo, qualquer dia da semana, horário, de qualquer lugar do estado do Maranhão, ele pode fazer a denúncia desses problemas que podem acontecer durante a Black Friday. Ok, então já compramos. Não tivemos problema, já compramos o produto. Ele não chega na nossa casa no prazo determinado pelo fornecedor. Nesses casos, o que se pode fazer? O que o consumidor pode fazer? Bom, nesse caso há um descumprimento de oferta, porque quando nós compramos na internet, uma loja online, ou mesmo por redes sociais, que acontece muito ultimamente, você comprar pelo Instagram, pelo WhatsApp, sim. O fornecedor ele tem que dizer qual é o prazo de entrega, né? Ele vai usar ou Correios ou uma transportadora privada e ele tem que determinar qual é o prazo de entrega desse produto. E a partir daí, do momento que não é entregue, que há um descumprimento desse prazo, há um descumprimento da oferta que ele fez para o consumidor. E aí o consumidor ele pode reclamar diretamente com a empresa, não conseguindo êxito, ele vai ao Procon justamente para conseguir a reparação do valor que ele pagou ou mesmo a obrigação do fornecedor de entregar aquilo que ele comprou. Então isso o código dá como direito. Sem querer te interromper, mas assim, se ele não entrega no prazo, a primeira
primeira providência do consumidor, antes de ir ao PROCON, seria o entendimento com o próprio fornecedor. Isso, ele tenta, até mesmo para demonstrar a sua boa-fé, né, que ela é presumida na relação de consumo, mas ele tenta para justamente a gente, quando registrar a denúncia, olha, o consumidor entrou em contato com vocês, não obteve êxito, está aqui o protocolo, a tentativa por e-mail, e não obteve êxito, nós vamos solicitar que você faça a entrega do produto ou faça a restituição do valor que ele pagou e todos os custos, né? Quando a gente vai trocar uma coisa, essa restituição de valor ela é muito discutível, vamos dizer assim. Dizer, não, a gente não pode devolver dinheiro, a gente não pode devolver crédito, a gente pode dar outra mercadoria no mesmo valor. Isso vale? Se o consumidor quiser, porque tem casos, por exemplo, que há um descumprimento de oferta, isso o código fala que é a escolha do consumidor, não o fornecedor ele não pode impor que é uma troca de produto. Se o consumidor quiser, nesse caso de descumprimento de oferta, se o consumidor quiser, ele pode receber o valor que ele pagou, sim. Agora, quando há casos de, por exemplo, uma troca sem defeito, que normalmente é o que acontece, as empresas não são obrigadas a devolver o valor e podem, é uma liberalidade, fazer a troca por outro produto similar. Eu nem queria falar da internet, mas quando fala a troca sem valor, normalmente nas lojas físicas existe essa troca mesmo com produto sem defeito. Isso. Mas nas lojas online, como é que isso funciona? Tem essa mesma regra? Nas lojas online, isso é uma excelente pergunta porque é uma dúvida de muitos consumidores. Nas lojas online a regra é, você comprou, você não tocou no produto, isso vale não só para compra na internet, mas compra por telefone, por catálogo, que antigamente a gente comprava muito por catálogo. Agora os catálogos são online, né? Exatamente. Então você não tocou no produto, você não viu, você tem direito de arrependimento de 7 dias a partir do momento que você recebeu o produto. Quer dizer, então, não tocou, não viu no momento de comprar. Exatamente. Isso, depois que então, chega na depois sua que casa. chegou, mas assim, você não gostou, você pode trocar. É diferente da loja física. Então, o que vale para compras fora do estabelecimento comercial, a partir do recebimento, você tem 7 dias para se arrepender. Independente se deu certo, se não deu certo, se não gostou. E aí, os custos dessa devolução ou da restituição, no caso da devolução do produto para a loja, que fica longe, enfim, é do fornecedor. Então, ele tem que oferecer meios. Então, por exemplo, depositar o produto no correio e aí dar um voucher. Normalmente, eles dão um código, alguma coisa assim, para você devolver, entregar lá sem depositar custos. no Correios ou na transportadora sem custos. Esse custo não pode ser do consumidor. E se for, o consumidor tem que denunciar o PROCON. Então, só recapitulando, você pode devolver em até 7 dias, online, sem custos para você, e você pode receber o dinheiro ou trocar por outro produto se quiser. Se quiser, exatamente. Ótimo. Nas lojas físicas não tem essa estrutura de protocolo todo não, né, cara? O código não fala sobre troca imediata de produtos sem vícios, né? O que o código fala, o que a gente chama de defeito normalmente, o código trata como vício. Então, se você comprou uma roupa, por exemplo, é um presente. Então, essa política de trocas de produtos sem defeito, ela tem que estar lá descrita para o consumidor, na nota fiscal ou no anúncio, ou enfim, uma placa, porque é uma liberalidade da empresa fazer a troca desse produto sem vício. Então, se não tem nada, a roupa não deu certo, o sapato não ficou bom, não gostou. Isso é uma questão cultural brasileira, enfim, de todos os países. Você fazer a troca. Eu sou a rainha da troca. Às vezes a gente não gosta. Chegou em casa, não deu certo. No provador tem aquelas luzes maravilhosas, deixa a gente perfeita. Chegou em casa, não deu certo. E aí a gente troca, mas é uma liberalidade da empresa. Então, por isso a gente vê vários prazos, né? Então, tem loja que dá 7 dias, tem loja que dá 30, tem loja que dá 15. Esse prazo, ele varia porque é uma liberalidade da empresa. Só que ela tem que informar para o consumidor previamente. Então, pode ser na nota fiscal, num anúncio ou mesmo numa placa, que ele tem tantos dias para fazer a troca, e aí as condições também o consumidor tem que respeitar. Então, se é um sapato e a loja exige que ele esteja na caixa, assim deve ser respeitado. Normalmente eles pedem a nota fiscal, ou um cupom de troca, ou mesmo a etiqueta presa na roupa. E o consumidor tem que respeitar, porque é um produto sem defeito, então não é obrigação da loja fazer a troca. Ela troca para fidelizar o cliente, às vezes ele troca, acaba comprando um pouco mais. Pois é, nessa troca aqui da loja física, como a gente está falando, ela não tem a obrigatoriedade de devolver o valor.
ela faz apenas a troca do produto, é isso? Como é uma liberalidade, ela diz como é que é melhor para isso. ela. Então, normalmente, a troca do produto. Por isso que a gente não vê devolução de valor quando o produto não tem defeito. Quando é em loja física. Em loja física, exatamente. Porque é diferente da internet, né? Das compras online. Né? Que é 7 dias. Nas compras online, você tem de volta o seu valor garantido. Exatamente. Nas compras físicas, não. Só a troca, dependendo do estabelecimento. Isso né? falando de produtos sem defeito. Sim, estamos falando sem defeito. Ok, então nós vamos fazer só um intervalinho, vamos tomar um café aqui, que não faz parte da Black Friday. Vamos só tomar um cafezinho e a gente volta já já. Já estamos de volta conversando aqui com a presidente do Viva Procon, Karen Barros, sobre os cuidados que se deve ter nas compras da sexta-feira, dessa Black Friday. E a gente já falou de vários pontos, agora tem um bem interessante, o Pix. O pagamento, quando ele é feito em Pix, ele acarreta alguns riscos. Eu não vou dizer problemas, são riscos. Você aconselharia, Karen? Bom, o Pix é uma facilidade, né? Mas nesse período, ainda mais assim, tem muitas lojas online que não cuidam bem do consumidor, né? E o consumidor tem que ficar atento quando a loja só exige o pagamento por Pix, né? Porque justamente quando há um cartão, ela tem que ter um CNPJ, ela tem que ter meios para se inscrever nessa operadora de cartão de crédito e aí dá até uma segurança maior para o consumidor. Não que não haja fraudes em cartão, mas tem, mas o consumidor fica mais seguro. Tem o boleto bancário, que no boleto lá tem que vir a inscrição do CNPJ da empresa, o nome. Então, assim, o consumidor ele pode ficar um pouco mais seguro, porque aquela empresa, ela trocou dados com uma empresa bancária, com uma instituição financeira, e o Pix não, ele é muito fácil. Então, você sai da sua conta, ele vai imediatamente para outra conta. Né? E o banco, nesses casos, ele não devolve, porque foi algo que o consumidor fez né? Voluntariamente. Né? Não foi uma fraude, não foi alguém que entrou na conta do consumidor e que fez a transferência, e aí demora, inclusive, às vezes o banco faz a devolução, mas quando há comprovação de uma fraude. Quer dizer, o banco não pode ser responsabilizado por compras que aconteceram através de Pix quando elas realmente aconteceram, exatamente, né? Exatamente. Entendi. Mas assim, vamos pensar assim, na internet a gente sempre pensa que é terra de ninguém, mas tem as regras, tem tudo isso. Mesmo assim, nesse período que está todo mundo pensando em fazer uma compra, em ganhar um desconto, economizar um pouquinho, você recebe muita oferta via WhatsApp, Instagram, sites falsos agora. Como é que se lida com essa situação? Vou só completar assim. Você pega um site de uma loja que você está acostumado a comprar, vamos pegar o Mercado Livre, por exemplo, você está acostumado a comprar, só que ele foi clonado, você nem percebe aqueles detalhezinhos que indicam que ele é falso e acaba indo. E aí? O consumidor tem que ter muita atenção. Às vezes a gente está fazendo muita compra pelo celular e o celular, a tela é pequena, a gente não consegue olhar todos os dados. O site, o formato dele é diferente para a tela do celular e não estão todas as informações lá, mas é muito importante o consumidor ficar atento, então, nessa clonagem, por exemplo, de sites, sobre o cadeado, né, que fica lá na página. Quando você está no computador, você consegue olhar esse cadeado. Então, aquilo ali significa... No celular fica um pouquinho mais difícil. Fica um pouquinho mais difícil você olhar, tem alguns sistemas que você consegue olhar melhor, o Android, mas você tem que ter cuidado. Então, links no Instagram, por exemplo, patrocinados, ofertas muito altas, mirabolantes. Então, você viu um liquidificador que numa loja física, enfim, que você já conhece, ele é um valor, e nesse patrocinado por exemplo, do Instagram... Vamos dizer que ele é R$50, vamos estabelecer o preço aqui para o liquidificador. R$50, de repente você recebe uma oferta de 20. Mas no primeiro momento, esse é que é o problema, no primeiro momento o impulso da gente é comprar porque está muito barato, a gente não atenta que ele está barato demais, exatamente. Né? Essa vantagem, essa vontade de conseguir a vantagem
pode levar a gente a prejuízo. Muitos prejuízos, porque ainda mais nesses links, né, que o consumidor faz a compra, são fraudulentos, o consumidor fornece seus dados, e aí é que começa a questão da clonagem dos cartões de crédito. Né, e é muito comum acontecer. Cartão, e aí essas quadrilhas, elas agem clonando o cartão, pegando os dados de e-mail, pegando os dados do próprio Instagram, e aí conseguem invadir a conta do consumidor. Assim, é um efeito cascata terrível. Então, muito cuidado nas compras com links nas redes sociais, porque, infelizmente, essas plataformas acabam facilitando qualquer pessoa, a criar um link para fazer uma venda, para fazer uma loja, e essa não tem nenhuma estrutura formatada que dê segurança para o consumidor. É diferente de você fazer um site em uma determinada plataforma que te exige dados para você fornecer, enfim, um cartão de crédito. E na rede social é muito mais fácil você fazer uma lojinha, vender, criar um link, fazer um patrocinado e acaba pegando os dados dos consumidores. A gente vem recebendo algumas demandas de consumidores que repassaram dados nesses links porque viram uma oferta, compraram por impulso uma coisa muito barata e na hora acabou que os bandidos conseguiram invadir e-mail, invadir contas do Instagram, e aí começa aquela questão, aplicando golpes em outras pessoas em nome do consumidor. Em nome do consumidor, pois é. Nesses casos, a reclamação, o PROCON vai agir e tudo, mas é fácil resolver um problema desse? É bem complicado, né? A gente tem que dizer que nós podemos agir, o PROCON, quando há relação de consumo. Então, nesses casos de venda, de compra, o consumidor se envolve, nós podemos agir, mas é muito importante dizer também que o consumidor, quando é vítima de uma fraude, de um golpe, ele também tem que procurar a polícia para que haja uma investigação criminal na esfera, né, penal, para que justamente o Estado consiga dar vazão a essa investigação e dar um resultado para conseguir pegar esses criminosos, essas quadrilhas. Com base nas blacks anteriores, o volume de reclamações, Karen, é significativo? Nós tivemos um grande volume de demandas no ano de 2020, eu acho que por conta da pandemia, muitas empresas novas, né? E golpes também aconteceram. E ao longo desses últimos anos, né, foi mais tranquilo, mas não sabemos dizer se é porque o consumidor desistiu de formalizar, né? Então acabou deixando para lá, mas é importante dizer que na suspeita de fraude, né, ele pode denunciar. E muito cuidado mesmo na compra feita principalmente online, porque às vezes a gente não tem esse problema em loja física, porque a pessoa está lá, tem uma estrutura, ela montou uma empresa, está tudo certinho, tem alvará na porta. Então, tudo isso o consumidor tem que ficar atento, né? No Instagram, por exemplo, tem lojas que surgem assim de um dia para o outro e já vão postando várias coisas. Quando você vê, o feed está cheio de fotos, mas na verdade foram fotos postadas ontem. E aí não tem um comentário, não tem um feedback do consumidor. Tudo isso o consumidor precisa ficar atento. O Reclame Aqui é uma boa ferramenta, né? É, uma boa ferramenta lá. Não é como o PROCON, é só um site, o consumidor vai lá e reclama e a empresa, que é séria, ela responde. Então o consumidor pode pesquisar no Reclame Aqui, porque lá ele vai ter uma noção de que se aquela empresa é séria ou não. Não é nem de pedir uma reparação, quer dizer, não é nem fazer o caso no sentido de saber os comentários que existem a respeito daquela, principalmente se você não conhece, né? Exatamente. Às vezes você está crente que você está fazendo uma boa compra, quando você chega no Reclame Aqui tem tanta reclamação sobre essa loja que você acaba desistindo. Isso. Esse consumidor hoje, ele já está mais consciente? Ele já não cai em tantas armadilhas assim? Ou surgem tantas armadilhas que a gente não tem nem como se defender? Nós percebemos o consumidor bem mais informado ao longo dos últimos anos, né? E assim, tudo isso também por conta, a gente sabe que o PROCON Maranhão, ele tem uma atuação forte no estado, de informação prévia, principalmente, e também as redes sociais acabam também disseminando bastante informação para o consumidor. Mas assim, a informação de fato é fundamental para o consumidor não cair em nenhuma cilada, seja ela seja fraude ou seja qualquer outra questão de demanda do consumidor, porque a gente não trabalha somente com fraude, no nosso dia a dia acontece de tudo, eu imagino. E as empresas são bem criativas na hora de burlar o CDC. E o mais importante, o consumidor tem que saber os direitos que possui. O CDC é uma norma principiológica que lá está tudo. Foi feito lá nos anos 90, algumas reparações foram feitas por leis que mudaram o CDC, mas é uma ferramenta excelente para o consumidor e
uma outra questão. Toda loja física tem que ter um CDC no seu balcão e se não tiver, tem que denunciar o Procon Maranhão. Ixi, Maria, vai ter muita loja denunciada. Tem que ter. Muita loja denunciada. Eu estou falando aqui com a presidente do Procon, mas eu estou falando também com uma consumidora, imagino, né? Se você tivesse que tomar algum cuidado, que dá dicas de algum cuidado para o consumidor, Karen Pessoa, o que seria? Bom, eu, assim, como presidente do Procon, né, às vezes as pessoas acham, ela não acontece nada com ela. Sim, acontece, acontece. A gente tem alguns problemas, né, principalmente com empresas grandes, mas no dia a dia, acho que a dica que eu posso dar para o consumidor é se valer dos seus direitos, mostrar que você tem conhecimento, sem fazer confusão, né, porque aí a gente já vai para uma esfera, né, que já cria um clima de antagonismo. Exatamente. Mesmo, né? Então, assim, mostre com sensatez que você sabe dos seus direitos. Se você for contrariado, se a empresa persistir no erro, diga que vá até o Procon, que vai denunciar e que medidas serão tomadas. É muito importante que o consumidor saiba que ele tem seus direitos, mas exigir com sensatez, porque eu sei que algumas situações são difíceis, né, da gente se manter, né? A gente baixa lá o barraco. Mas assim, até mesmo porque tem alguns fornecedores, alguns funcionários que eles vão em enfrentamento mesmo. Eu falo, pode ir ao Procon. E aí o consumidor, às vezes, ele vai no Procon, ainda mais quando a gente está em shoppings, né? A gente tem Procons em shoppings da capital. Isso. E aí isso já facilita bastante. Bastante. E aí o consumidor volta lá com o fiscal. E aí a história muda, né? Muitas das vezes tem situações que a gente vê que dá para resolver rápido, a gente manda logo um fiscal do Procon para resolver a situação imediatamente com o consumidor. E aí, nesse caso, a história muda, porque a empresa já sabe que pode ser autuada, pode sofrer uma multa e a ideia é resolver o problema fácil. A nossa intenção do Procon não é aumentar nossos números de atendimento, receber mais reclamações. Quanto menos números, melhor. Melhor, né? porque a gente coisa sabe tá andando exatamente, o consumidor está sendo respeitado, sem precisar da atuação do Procon. Claro que nós estamos lá sempre alertas e sempre que o consumidor precisar. Eu acho que isso aí é quase uma ameaça, eu vou chamar o Procon. É verdade. Eu vou no Procon. Nem todo mundo consegue já dizer vai e pode, porque sabe que vai ter uma má consequência, sim. Mas eu acho que para o consumidor fica o alerta, né? Cuidado, pesquisa, cautela, não faz mal para ninguém, né? Esses cuidados todos vão evitar que a gente diga eu vou no Procon. Exatamente. Então, Karen, olha, muito obrigada por todas essas dicas, por compartilhar todas essas informações com a gente. O consumidor já sabe, gente, teve alguma coisa errada, você não pode... Tenta resolver primeiro lá, né? Eu acho que a dica é essa. Isso. Tenta resolver primeiro lá na loja, vai evitar muitos problemas. Mas se não pode, você tem uma ferramenta maravilhosa. Vai no Procon. O Código de Defesa do Consumidor está exatamente para isso, para te dar essas ferramentas para se defender, principalmente dos maus fornecedores, de gente que não faz uso de boa fé na hora de vender o seu produto. É mais ou menos isso. Porque os certinhos não precisam ter no Procon, né? Exatamente. E tem muita empresa boa, séria, que não tem nenhuma reclamação no Procon. Pois é nessas que a gente tem que comprar. Karen Barros, mais uma vez, querida, muito obrigada por sua presença. Um bom dia para você. Obrigada, bom dia. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Bom dia para você também aí que escutou todas essas informações e agora vai saber as informações do Parlamento com Ronald II. Bom dia, Ronald. Oi, Elda Borges, bom dia a você e a todos que estão acompanhando aqui o Café com Notícias. Nós por aqui com o Diário da Manhã ao vivo também, fazendo aquela interação com a sessão plenária que deve acontecer logo mais. Olha, hoje dia de agenda cheia de atividades aqui no Parlamento Maranhense, com possibilidade de reuniões no âmbito das comissões, Comissão de Obras, presidida pelo deputado Cláudio Cunha, Comissão de Educação, presidida pelo deputado Ricardo Arruda, também Comissão de Saúde, presidida pelo deputado Florencio Neto, aí com possibilidade de encontro logo mais na sala das comissões aqui do Palácio Manuel Beckmann. Em seguida, os deputados deverão seguir para o plenário da Assembleia Legislativa, onde acontecerá aí a segunda sessão plenária da semana no Parlamento Maranhense. Cobertura completa, tanto dos trabalhos no âmbito das comissões, quanto no próprio plenário. E eu lembro que hoje tem Assembleia em Foco, primeira edição, viu, Elda? À 1h da tarde nós voltamos ao vivo na programação da TV Assembleia com um resumo completo do que foi discutido, tanto no âmbito das comissões, quanto no plenário do Poder Legislativo Maranhense. Eu volto com você. Obrigada, Ronald. Obrigada a você que está aí do outro lado nos assistindo. Já sabe, todo dia aqui tem informação, café quentinho para você toda manhã. Começar o seu dia muito bem informado. Tchau e até a próxima.